o local da difusão de gases, do oxigênio e do dióxido de carbono. Então eu tenho aqui o alvéolo pulmonar. Já é sabido por todos nós que graças à ventilação, na verdade, graças à inspiração, esse O2, ele chega até o nível alveolar. E aqui eu vou ter a troca gasosa. O que vai acontecer? Vamos lá. Vamos colocar aqui também o capilar, ou toda a circulação pulmonar. Essa pressão de O2, quando ela chega no alvéolo, ela é de 105 milímetros de mercúrio, ok? Vamos ver agora a circulação. Nessa circulação é a circulação pulmonar. Essa extremidade é a arterial. Essa extremidade é a venosa. Lembra que a extremidade arterial, ela veio da onde? Ela veio lá do ventrículo direito, que bombeou um sangue através da artéria pulmonar, chegando aqui, ok? E esse sangue, quando ele chega, já é um sangue que foi utilizado pelo seu corpo. Foi um sangue que retornou para o átrio direito, do átrio direito chegou em ventrículo direito, que contraiu e mandou para essa artéria, que um dia foi a grande artéria pulmonar, ok? Muito bem. Qual é a pressão de O2 que chega aqui nessa artéria pulmonar? Eu tenho, em média, 40 milímetros de mercúrio. Porque esse O2, ele não foi utilizado pelo metabolismo sistêmico, mas uma boa parte já foi. Por isso que chega aqui só apenas 40 milímetros de mercúrio, ok? O que vai acontecer? Teremos agora uma diferença de pressão. A pressão do alvéolo, a pressão de O2 dentro do lúmen alveolar é de 105 e a pressão do capilar extremidade arterial é apenas 40. Então o que vai acontecer? Eu tenho uma força de difusão de 65 milímetros de mercúrio. Lembra dos nossos conceitos. Aqui uma região de maior pressão, nossos conceitos iniciais desse capítulo. Aqui uma região de maior pressão, de maior concentração, aqui de menor pressão, menor concentração. E pela lei de difusão dos gases, um gás vai da região de maior pressão, de maior concentração, para a de menor concentração. Por isso que assim o O2 do alvéolo, ele começa a ter essa difusão em direção da extremidade arterial, em direção do capilar pulmonar. E aí, o que acontece com esse capilar que vai ganhando oxigênio? Quando eu vou chegando mais próximo dessa extremidade venosa, basicamente, eu já alcanço a mesma pressão alveolar de 105. Quando essas pressões ficam iguais, igualam-se ou equiparam-se, o que acontece? Eu paro de ter difusão. Olha que interessante. Basicamente, no primeiro terço alveolar, eu já consegui toda a difusão necessária que vai retornar para esse coração. Vamos colocar essa figura e vamos dar um zoom aqui, ó. Olha que interessante. O que eu vou ver aqui? Bem no comecinho, ó, no primeiro terço alveolar, esse é o primeiro terço, esse é o segundo e esse é o terceiro terço, ok? Basicamente, no primeiro terço, onde a diferença era tão grande, de 40, ao comecinho aqui, ó, eu tenho essa PO2 no sangue. Então, está considerando a PO2 apenas nesse capilar pulmonar. Ela entra, ela chega em contato com o alvéolo, nessa membrana respiratória, com uma PO2 de 40, porque foi o oxigênio já utilizado pelo nosso metabolismo. E aí, cada vez que esse sangue vai percorrendo esse capilar pulmonar, ele vai ganhando um oxigênio do alvéolo e rapidamente eu vou aumentando essa PO2 no sangue do capilar até ele chegar em torno aqui de 105, valor que ele já se igualou aqui com a pressão alveolar. Daí não existe mais diferença de concentração, diferença de pressão, a difusão ela para. Perceba então que a difusão ela aconteceu basicamente no primeiro terço. No segundo terço e no terceiro terço, as pressões são iguais, a difusão ela para. Isso é tão interessante ser entendido que
eu posso pensar no seguinte, olha, eu utilizei apenas aqui 1/3 de contato do meu capilar com o meu alvéolo, de membrana respiratória aqui, para ter difusão. Os outros 2/3 eu não utilizei. Por quê? Porque a minha carta está na manga. O meu corpo, esse sistema, ele é tão inteligente que ele sabe que 2/3 não foram utilizados, que ele poderia utilizar para a troca. Se em algum momento eu tiver um fluxo maior, um metabolismo no corpo maior, que precise mais de O2, eu ainda tenho 2/3 de utilização. Por exemplo, o que vai acontecer durante um exercício físico. Durante o exercício físico, o seu gasto de O2 é maior, então você precisa de mais, e o fluxo sanguíneo através desse pulmão, desse capilar pulmonar, é tão rápido que você consegue ainda mais 2/3, mais uma boa área de troca, porque você tem aqui uma área ainda não utilizada do ponto de vista de atividade basal. Mas nesse aumento de atividade, você pode utilizá-la. Interessante, né? O que eu tenho aqui? Então eu tenho o alvéolo, eu tenho o capilar, perdão, e eu tenho aqui o alvéolo. O que acontece? Vamos lá. Vamos começar por aquele sangue que está chegando no pulmão. Estamos falando de uma extremidade arterial. Essa extremidade arterial, ela está repleta de CO2, possuindo aqui uma pressão de 45 milímetros de mercúrio. Por que eu tenho tanto CO2 aqui? Porque foi um CO2 criado pelo metabolismo celular e retornou para o seu átrio direito, chegou no seu ventrículo direito, artéria pulmonar, extremidade arterial dessa artéria pulmonar. Então é um CO2 que acabou de chegar do metabolismo, tá bom? E aí, o que eu vou ter aqui? Esse CO2, ele está maior, a pressão de CO2 ele é maior na extremidade arterial do que dentro do alvéolo, que é em torno de 40 milímetros de mercúrio. Por isso que a força da difusão, ela vai ser do capilar, para o alvéolo. É uma força resultante de 5 milímetros de mercúrio. Como a pressão aqui é 40, você vai mandar CO2 até o momento que a pressão do alvéolo iguala-se à pressão do capilar, que vai ser em torno de 40 milímetros de mercúrio. Por isso que na extremidade venosa, o que vai retornar para o átrio esquerdo, a pressão de CO2 é de 40 milímetros de mercúrio. Perceba também que nós utilizamos 1/3, o primeiro terço da membrana respiratória para ter essa difusão do CO2. Então, nesse gráfico eu mostro também a pressão do CO2 no sangue. Inicialmente, na extremidade arterial era 45, vai tendo a difusão para o alvéolo, eu vou derrubando até que o sangue do capilar pulmonar fique em torno de 40 milímetros de mercúrio. Sangue este que retorna para o seu coração através do átrio esquerdo. Ok? Muito interessante, né? 2/3 eu posso utilizar quando, professor? É aquele sentido do exercício físico. Se eu tiver exercício físico, eu tenho mais área de troca. Por quê? Porque se eu estou, durante uma corrida, eu estou produzindo mais CO2, a pressão de CO2 que vai chegar aqui, a concentração ela é maior. Então eu levo mais tempo para conseguir realizar toda a difusão para o alvéolo. Com certeza, nesse momento, o meu corpo ele utiliza mais desse espaço que, do ponto de vista fisiológico, eu não estou utilizando. Ok? O que nós vamos fazer agora? Aplicando na clínica. Já que eu vi essa pressão de O2 e essa pressão de CO2, e como que essas pressões no alvéolo e na circulação favorecem a troca, eu vou aplicar qual pressão na clínica? A pressão de O2. Então nós vamos falar na clínica da asma e a queda na PO2. Vamos lá? Vamos mergulhar nessa fisiopatologia que ela é tão interessante? Eu já fiz ela no capítulo 5, ok?
mas agora merece com certeza ser repetido aqui. Vamos lá. Entrando na figura, eu vou destacar um brônquio sofrendo bronconstrição e vai ser esse brônquio aqui, ó. Vamos voltar o pulmão, vamos pegar uma seta e trazer, faz de conta, eu vou dar um zoom nessa pequena estrutura. Então esse brônquio aqui, ó, eu vou ver ele por dentro, tá? Vou ver ele por dentro. E eu entro nele literalmente aqui, ó, ok? O lúmen do brônquio e suas células, principalmente aqui as células epiteliais ciliadas, tá? E vamos imaginar que aqui embaixo uma camada muscular dele. O que vai acontecer? Vamos contar essa história passo a passo, evento por evento, etapa por etapa. Etapa 1. Exposição a fatores desencadeantes. Alérgenos, vírus ou poluentes entram em contato com o epitélio das vias aéreas. Essa etapa 1 é o primeiro contato que o meu brônquio, que a minha via aérea aqui inferior, vai ter com essas substâncias, ok? Então vamos lá? Elas vão começar a entrar aqui nesse lúmen do brônquio. Chegando agora, ó, olha só, poluente, uma fumaça, nicotina, alérgenos, vírus, independente. São elementos nocivos que vão fazer o quê? Vão atacar as células ciliadas. E nesse ataque, com certeza eu causo olha só, um dano ao epitélio dessas vias aéreas. Esse dano, ele é muito importante. Ele é que vai desencadear, deflagrar o início de um processo inflamatório. É essa própria célula danificada que inicia uma resposta de cura, ok? Esse foi o evento 1. Etapa 2. Liberação de alarminas, que são proteínas. A exposição a esses agentes danifica o epitélio das vias aéreas. Acabei de ver, danificou. Levando à liberação de alarminas. E é o próprio epitélio danificado que vai secretando as alarminas. Esse foi o evento 2. Qual que vai ser o próximo evento, a próxima etapa? Ativação de células linfóides inatas do tipo 2. Então essas alarminas estimulam essas células inatas que produzem citocinas. Citocinas do tipo 2 é uma importante família aqui. E quais são exemplos de citocinas do tipo 2? A interleucina 5 e a interleucina 13. Então, essas duas são muito importantes, a interleucina 5 e a interleucina 13. Vamos ver? Então a alarmina vai avisar quem? Essa célula, que é uma célula linfóide inata do tipo 2, que estava aqui só esperando o momento de ser utilizada. Essa célula possui receptores que são específicos para essas alarminas. E olha que interessante, eu tenho aqui uma ligação, alarmina em vermelho, a alarmina secretada pela célula epitelial danificada, se conectando com o receptor dessa célula linfóide inata do tipo 2. E aí, o que vai acontecer? Essa célula, então, estimulada pela alarmina, secreta as citocinas do tipo 2. E esse foi o evento 3. Próximo evento, 4. Eu vou ter duas frentes que irão acontecer agora. Lembra que eu tive a secreção de citocinas do tipo 2 por essa célula linfóide? Então essas citocinas do tipo 2 eu vou dividir em dois grupos, a interleucina 5 e a interleucina 13. A interleucina 5, ela vai ter um processo funcional imunológico diferente da interleucina 13. Serão duas frentes nesse mecanismo de defesa. E eu vou começar com a primeira frente, que é da interleucina 5. Então vamos lá. A interleucina 5, ela vai estimular a ativação de eosinófilos, mastócitos, neutrófilos, células imunes que produzem leucotrienos e histamina, que são substâncias muito importantes para causar a broncoconstrição. Vamos ver? Vou afastar aqui. Então olha só. Vamos começar então
com a via, com a sinalização de interleucina 5. Ela está aqui, e ela vai ativar essas células de defesa. Essas células irão secretar, então, leucotrienos e histamina, e esses são agentes que causam a broncoconstrição. Vamos dar um zoom aqui, ó. Tudo isso está estimulando, causando a broncoconstrição. Ó, isso aqui do bronco é músculo liso, esse mais claro. O mais escuro que eu estou apontando é o epitélio dele. E olha o lúmen mais escuro, praticamente fechou. Se eu tenho broncoconstrição, eu não tenho um fluxo de ar, um fluxo de oxigênio que vai chegar nos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolo. Eu tenho uma diminuição, com certeza, a nível alveolar da pressão de O2. Então, na asma, essa via de interleucina 5 está estabelecendo um processo broncoconstritor. E esse foi o evento 4. Vamos ver a próxima etapa? 5. Interleucina 13. Agora vamos ver a frente da interleucina 13. A interleucina 5 trouxe, através dessas células leucotrienos e histamina, broncoconstrição. E o que vai fazer a interleucina 13? A interleucina 13, a frente dela, contribui também para a broncoconstrição, só que de uma maneira, olha, direta. A interleucina 13 já causa broncoconstrição. Então essa broncoconstrição, ela está sendo causada pela interleucina 13 de maneira direta e pela interleucina 5 de maneira indireta, porque quem está causando aqui são os leucotrienos e as histaminas. Todo esse sistema canaliza para a broncoconstrição. Então essa broncoconstrição, meus amigos e minhas amigas, ela é muito forte. E aí? Olha só o que vai acontecer. Nesse processo todo de broncoconstrição, eu vou ter uma diminuição desse O2 que chega no alvéolo. Lembra que o fisiológico, a pressão parcial de oxigênio a nível alveolar é de 105 milímetros de mercúrio. Com certeza aqui, nesse caso, vai derrubar e muito. Porque a passagem foi obstruída lá em cima. O que acontece então? Esse PO2, ele tem uma diferença de concentração com a PO2 do capilar pulmonar. E aí eu vou ter uma difusão dos gases. Com certeza eu vou diminuir também essa difusão e vou diminuir com certeza a pressão parcial de O2 na minha circulação pulmonar. Se diminuir na circulação pulmonar, lembra que nessa extremidade venosa ela volta para o seu átrio esquerdo. Com certeza eu tenho aqui uma queda de PO2 sistêmico. Essa queda pode chegar bem menos do que 100 milímetros de mercúrio, que é o fisiológico. O fisiológico ele vai de 60 a 100. Esse PO2 sistêmico, tá? E eu posso ter valores menores do que 60 milímetros de mercúrio. Se eu tenho esse valor menor, eu vou oxigenar menos hemoglobinas, ele vai ser menos transportado e eu posso evoluir para uma hipoxemia. Perceberam? Como que eu posso interferir diretamente nessa PO2 por uma condição de broncoconstrição, que é uma consequência do processo fisiopatológico da asma. Se você está gostando desse vídeo, assista esse próximo.